Padre, eu já vi entrevistas suas falando da vez que o senhor fez um exorcismo. Como é enfrentar o demônio de perto? E o Igor quer saber qual o motivo da Shakira ser tão linda. O homem lá de cima caprichou muito nela. Vou ter que concordar. A Shakira é a principal criação de Deus, cara. Cara dele. Tá bom. Tua esposa escutou isso? Ela sabe. Ela sabe. Bom. Ela sabe. Eu achei que você ia dar DR hoje. Não, não tem isso, não temos esse tipo de problema, não. Mas, pô, esse lance aqui, tu já participou de um exorcismo? Já. E perdi. Como é que é isso? Na verdade, eu te falei que cada diocese tem o seu padre exorcista. Mas há muitos casos que a gente atende. E teve outros casos que eu até consegui amenizar a situação. Neste específico que está citando, é que nós estávamos numa adoração do Santíssimo, com a hóstia. Eu estava passando com o ostensório e uma menina fez um soco assim, uma voz. E eu, na hora, porque você tem que ser muito discreto, porque você tem que perceber o que você quer naquele momento. E eu voltei, comecei a rezar e a pessoa começou a ter delírios. Mas eu achei por bem, estava com o ministro, inclusive, o ministro Fernando Pérez. Falei assim, segura ali, leva na capela e nós terminamos a bênção. Concluí, fui lá na frente e fui na capela. Quando eu cheguei na capela, estava essa menina no chão, desfigurada, totalmente, a mãe do lado, a mãe estava do lado. Estou tentando recriar na minha memória. E ela deitada no chão, e eu comecei a rezar. Rapaz, ela era uma menina baixinha, cabelo comprido. Nós estávamos em 4. Nós não segurávamos. Algum psiquiatra, antes de você me julgar, escute psiquiatra. Porque quando a pessoa está em crise epilética ou uma crise psiquiátrica, de crise psicose, fugiu a palavra, um surto psicótico, a pessoa já tem naturalmente uma força sobrenatural. Isso não precisa ser demoníaco. Isso os psiquiatras concordam. Mas ela tinha uma força que ela rodava os 4. Negócio impressionante. E ela começou a me desafiar. Ela começou a dizer... Eu comecei a rezar. E na hora da oração, eu comecei o creio, comecei a Salve Rainha, comecei a rezar as orações e fui para a oração do exorcismo. Naturalmente da minha cabeça. Sem a intenção de... É que flui quando você reza, que é o renunciar e etc. Ela me chamou. Você não é exorcista. Não é exatamente uma oração comum. Por exemplo, eu não a conheço. A gente não fica rezando assim. Então ela está no ritual. Era interessante que ela sabia o que era. Sabia. E eu comecei a dar os precatórios. Precatórios são os comandos de renúncia. Rapaz, essa menina, meu Deus, aquilo, ela cuspia, foi uma coisa horrível. A descrição é das piores. Inclusive, o pessoal fugiu. Quem estava próximo ficou muito medo. Tinha gente que estava saindo, era um corredorzinho que tem que passar pelo local. Pessoal, quando eu vi, eu estava sozinho, eu e poucos. Foi quando, conversando, eu percebi do que se tratava. Inclusive, tem vários testemunhos de pessoas que me acompanham até hoje. Fernanda, Cleusa, etc. E eu negociei. Eu disse, realmente, mas isso não foi tão simples como eu estou contando. E eu disse, eu te peço um dia, deixa ela em paz. E ela vai para o exorcista. Deixa ela em paz. E fui rezando. A menina esmoreceu e voltou normal. Liguei para o exorcista, era o padre Jorge na época. Falei, amanhã o senhor tem que atender. Isso era 10h30, 11 horas da noite. E ele atendeu no outro dia e de fato se confirmou um exorcismo.
que durou 1 ano e pouco. Nossa! 1 ano e pouco. Porque depende o grau do exorcismo ou as circunstâncias do exorcismo, naquilo foi um pacto que tinha sido feito com o diabo, demora-se tempo. Há exorcismos instantâneos, como São João Paulo II fez um exorcismo dentro do Vaticano, numa vez só. Mas não sabia disso também. Tem, isso é fato. Bento XVI também fez um exorcismo. Agora, existe exorcismo que demora até 5 anos, porque são a reincidência. Porque tem muitos elementos. Um deles, isso diz o Gabriel, é a morte. Ele é um homem de se escutar. Consciência da pessoa de renúncia. O nível do pacto que foi feito. E o grau de vontade de sair. Porque às vezes a pessoa está no estado de tamanha prostração que ela não tem nem consciência do que é sair daquele estado. Então, aí é um outro processo. Então, esse é o fato que eu estou te contando. Complicado. Que eu presenciei. Já presenciei outros, mas esse foi um que eu contei e conto aqui, porque não tem outra coisa a contar, de que não deu certo. Hoje, a menina frequenta a minha igreja, tranquila, ela, a família, estão muito bem. Interessante. Porque assim, eu acredito em Deus, acredito mesmo, mas essa minha crença em Deus, ela não segue dogmas de igreja, de religiões. Mas não segue, não precisa. Então, mas aí que tá. Vamos lá. O que eu tô dizendo quer dizer que eu acredito em Deus, mas não necessariamente acredito numa vida após a morte. Isso eu não é sei. dogma. Isso não é dogma, cara. Vida após a morte não é dogma. Dogma é a Imaculada Conceição. Dogma é a virgindade de Maria. Dogma é outra coisa. Mas uma Você pessoa acredita religiosa... em Deus? Jesus ressuscitou. Sim ou não? Sim. Então você acredita na vida após morte. Isso não é dogma de papa? Então, mas pera aí que eu vou... Deixa eu reformular. É que Jesus não é Deus? Jesus é Deus. Então é natural que ele ressuscite. Não. Eu não sou Deus. Não necessariamente. Não. Ele morreu. Ele morreu. Morreu. Ele não brincou de morrer. A cruz não foi brincadeira. A cruz era uma pena capital horrenda, vergonhosa, tanto que Paulo vai dizer assim, é uma vergonha. Cara, os romanos... E é muito interessante que o símbolo do cristianismo tenha se tornado a cruz, que é algo que era vergonhosíssimo. Vergonhoso, ignominiosa a palavra de Paulo. Cara, a cruz era uma forma que não é exclusividade dos romanos. Eles aprenderam dos persas, que aprenderam dos outros. E foi ficando cada vez mais terrível. Era empalação, mas o cara morria muito cedo, passou para a cruz para durar mais. Era um espetáculo. Você acha que quando Jesus estava indo para morrer, que eles pegaram aquele agricultor, voltando do trabalho, chamado Cirineu, e falaram, carregue a cruz, é por piedade de Jesus? Não, é porque ele estava tão fraco, já tinha caído 2 vezes. Ele ia morrer, eu fiz a peregrinação. Agora, subindo aquilo, cara, uma ladeira danada. O cara tinha apanhado, 5ª, 6ª, passado fome, sem água, desidratado. Ele ia morrer antes do espetáculo. Então, Jesus morreu. Os romanos faziam aquilo com a crueldade, a morte na cruz, e com uma... Eu diria, além de crueldade, eles faziam de uma forma que ele queria dizer, não se metam conosco. Se você se meter, é isso aqui que vai sobrar para você. É isso aqui, não se meta conosco. Jesus morreu. Ele literalmente não, verdadeiramente morreu. O sepulcro estava vazio. Ele ressuscitou. Isso, se acreditar em Jesus Cristo, é acreditar na sua ressurreição. Sim. Isso não é dogma. Mas Jesus era Deus. Não. Ele era Deus, mas não esqueça de uma coisa. Mesmo sendo Deus, quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria, agora vamos para a aula de catequese. Vai. Ele perdeu a onisciência. O que é onisciência? Quando alguém perguntou, Jesus, quando será o fim do mundo? Compete ao Pai. Ele não sabia. As faculdades, vamos dizer assim, transcendentais dele como Deus, já não tinha mais. Ele era humano. Jesus cometeu erros. Ave Maria.
Faça esse corte aqui mal feito que você vai ver. Por exemplo, ele disse que a semente de mostarda é a menor semente do mundo. Não é verdade. Mas no mundo que ele vivia, o que ele conhecia sendo homem era a semente de mostarda. Não é que ele cometeu erros, ele estava preso à sua cultura. Ele não sabia que existia outros países. Ele nunca foi para a Itália. Ele não conhecia outras civilizações. Ele não teve contato com o Egito. Então, a linguagem de Jesus era uma linguagem judaica. Então, se você colocar no crivo da história, tem incongruências. Então, respondendo à tua pergunta, ele era Deus desde que nasceu. E isso é o cristianismo católico. Existem outras denominações. Eles dizem que Jesus se tornou Deus a partir do batismo. Para nós católicos, não. Ele nasceu humano, mas era Deus. Interessante, nunca tinha ouvido isso, que ele só se torna Deus depois do batismo. Sim, existe. Uma outra teologia. Para nós católicos, não. Mas ele, São Paulo vai dizer, sendo Deus, abriu mão, está lá em Efésios, de toda a sua divindade, tornando-se homem em tudo, olha lá a palavra, em tudo, até no conhecimento, menos no pecado. Então ele abriu mão, por exemplo, de saber o fim do mundo, de fazer... Jesus nunca fez isso, de prever futuro. Você vai falar, mas Jesus vivia prevendo o futuro. Não, ele não era um homem de fazer isso. Mas ele fez milagres, onde mostrava com o objetivo, sendo Deus, de mostrar que ele era o Messias. Cara, pois é. E eu vou pensar um pouco mais sobre isso, mas eu continuo com essa de... Você acredita que você morreu, acabou? Eu não sei. Eu não tenho certeza de nada. Mas precisa ter. Essa é a verdade. Você precisa buscar. Precisa se perguntar que nós somos algo muito valiosos para Deus. A história aqui é muito curta. Pensa assim, a gente já nasce em algum lugar que a gente não descobriu ainda com prazo de validade. A gente só não achou o lugar ainda. Se a gente vive o máximo 80, 90 anos, nós temos uma alma imortal. O nosso eu completo não é a matéria. Cara, a morte é apenas uma passagem. É a fase do casulo. Ainda tem uma coisa linda para lá, que a gente vai viver a eternidade. Que inveja que eu tenho. Você vai chegar lá. Peça para Deus essa fé. Fala, Deus, me dá essa fé. É verdade. É algo muito bonito. A gente vai reconhecer quem a gente ama. Por isso que, aí que eu ia dizer, que no final de tudo, Deus vai falar assim, o quanto amor você teve, quanta caridade você fez. Talvez seria a única pergunta de Deus. O quanto nós amamos e nos deixamos amar. Regrinhas, como eu lavei o copo por fora. Regrinhas, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, é tão pouco. Você entende? É tão pouco. Agora, a forma que você tratou o cara que te traz o cafezinho, o cara que você tratou, quem te fez o bem na vida, o jeito que você tratou tua esposa, a hora que você acordou e você reconheceu, caramba, alguém fez o café para mim. Caramba, alguém está consumindo seus dias do meu lado. Isso é que conta.